Ali viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, estaremos ministrando nessa noite na tua presença, no teu poder e debaixo da tua graça. Abençoa, Senhor, a tua igreja com entendimento, Senhor, e com transformação que vem pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus é a nossa oração e a nossa gratidão diante de ti, Senhor. Amém. Os irmãos podem acertar. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje nós temos um culto a Deus praticado pela família. Assim nós nominamos, para que não venhamos a nos esquecer de que a união da igreja ela começa dentro dos nossos lares. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra que nós lemos, ela foi escrita por alguém que conheceu Jesus muito de perto, mas que ele tinha uma característica que acompanha muitos de nós e que é uma realidade em muitas famílias, e uma realidade que talvez muitos de nós tenhamos vivido e que talvez em âmbitos diversos, eventualmente por descuido, por falta de vigilância, ou porque ainda os maus hábitos ainda não se purificaram em nós, ainda praticamos. Esta palavra de Mateus, chamado Levi, ela foi escrita por alguém que foi desprezado e rejeitado. Levi, chamado Mateus, ele era um judeu de nascimento, e por uma oportunidade, talvez por uma circunstância, por algo que nós não sabemos, ele acabou se tornando um publicano. Um publicano era um coletor de impostos para o governo da época. Então, na verdade, Mateus trabalhava para o inimigo. Então podemos imaginar o quanto que havia de desprezo e de rejeição sobre a vida dele, inclusive familiar. E por isso também trago esta palavra para um culto a Deus, denominado culto da família. Porque muitas vezes para nós é incompreensível entender os atos de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos próximos e até dos nossos irmãos. E eu quero ampliar essa palavra, porque somos uma família celestial. Muitas vezes é muito difícil compreender o que o meu próximo faz. Quais são as razões que eu levo a fazer coisas que eu não entendo ou não aprovo. E da mesma forma como nós olhamos para um filho e desaprovamos, mas ao mesmo tempo, naturalmente, por amor, vamos insistir por amor, para que essa situação se reverta. Essa foi a conduta de Jesus Cristo para com Mateus. Aleluia. Mateus era desprezado.
Um judeu cobrando imposto de judeu, trabalhando para os romanos. Algo incompreensível. E coisas incompreensíveis acontecem muito dentro da igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é um sentimento do qual nós precisamos ter uma vigilância completa e absoluta. Porque rejeição para quem recebe ou rejeição para quem pratica acaba sendo um sentimento condicionante, aprisionador. Condiciona a pessoa a olhar apenas por uma perspectiva e não como um todo. Condiciona a pessoa a pensar através de um julgamento próprio e não através das lentes da palavra do Senhor. E isso faz com que atitudes fiquem condicionadas, fique condicionando o amor, fique condicionando a liberalidade, fique condicionando a forma de nós nos relacionarmos. E a união, o amor, a conduta, a obediência, ela fica condicionada por um sentimento, muitas vezes imposto e muitas vezes que aflora do nosso próprio ser. Quantas vezes no início da minha conversão eu vi pessoas rejeitadas pela sua forma de vestir, pela sua forma talvez diferente de falar, pela sua forma de se relacionar pessoalmente, porque não estavam dentro de um padrão pré-determinado e acabavam sofrendo rejeição. E hoje nós sabemos de dezenas e dezenas, e eu acho que os irmãos sabem do que eu falo, de pessoas que não estão mais no nosso meio porque foram rejeitadas ou foram desprezadas por aqueles que deveriam simplesmente amar. Glória a Jesus. Mateus sabia do que estava falando. E os evangelhos nos dizem muito apropriadamente de que isto é algo comum no nosso meio e que isso está empregado nas nossas almas. Se formos ler em João, capítulo 1, versículo 46, está escrito: disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo ao próprio Jesus. Ele estava condicionado a um julgamento e desprezando e rejeitando. 2 Coríntios 13:3 está escrito: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. O apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado pela igreja que ele fundou, e havia uma grande dúvida se ele realmente era o enviado do Senhor e Cristo falava pela boca dele. Hoje em dia é muito comum rejeitar ida a cultos, porque A, B ou C estão pregando. Aleluia. Muitos de nós julgam que talvez Cristo não fale pela boca dele. Mas é possível que isso aconteça, é possível que Deus não use qualquer um de nós para trazer uma mensagem. Aleluia, Jesus. Mas é uma realidade que nós vivemos. Isaías capítulo 6, versículo 5: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, pois que sou um homem de puros lábios. Isaías se condicionando a não fazer a obra do Senhor, porque ele mesmo se julgava, como se a vontade do Senhor não fosse superior ao seu próprio juízo de si mesmo. Muito eu já ouvi isso. Não vou pregar porque não sei o que. Não, eu sou menor de todos. Mas para Jesus, nada disso tem valor. Aleluia, Jesus. E lembrando das nossas famílias, quantas vezes já se ouviu, isso aí não vai dar nada. Glória a Deus, aleluia. E muitos de nós carregamos esse peso nas nossas almas por longos tempos na nossa vida. E acabamos
retransmitindo isso para as gerações futuras, porque é um negócio tão forte, é tão forte este sentimento, Aleluia, Jesus. que a gente, sem vigiar, a gente acaba reproduzindo o que foi dito para nós, muitas vezes 20, 30, 40, 50 anos atrás. E hoje nós estamos repetindo estas frases ao qual fomos condicionados à rejeição. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O apóstolo Paulo falando para os seus filhos, identificando que havia uma falta de confiança neles mesmos, porque não acreditavam que Deus poderia fazer grandes coisas através das suas vidas, porque olhavam para si como rejeitando a si mesmos. Isso lhe foi imposto, ou eles estavam criando essa rejeição, e que com certeza iriam produzir frutos negativos, maus frutos. Nós vemos vários, poderíamos enumerar mais outros. Então Mateus, sendo alguém assim com um histórico não confiável, como poderia ele dar legitimidade ao seu testemunho de Jesus? Ou seja, como um discípulo do Senhor, quem iria acreditar nele? Aleluia. Nós não vivemos isso nas nossas conversões. Eu vivo isso no meu trabalho. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, lá vem o pastor. Como querendo dizer, como que esse aí é um pastor? Ah, agora ele está no ramo das pequenas empresas, nas pequenas igrejas e grandes negócios. Eles dizem na minha face isso. E aí eu fico olhando e buscando graça ao Senhor, porque muitas vezes eu também me irei com isso, porque é tão dolorido esse tipo de rejeição, e é uma forma tão terrível do diabo usar os seus para que a gente venha a pecar, que é preciso muita vigilância, muita graça, muita sabedoria para poder lidar com um tipo de situação. E normalmente isso é uma situação que nos atinge naquele modo que nós não sabemos reagir. É como se o inimigo nas nossas almas estivesse acertando na música. E assim também foi com Mateus. Que tipo de credibilidade, né, ele poderia ter? Aí Mateus, quando ele escreve, isso a gente vai percebendo, quando ele começa a falar, a ensinar de Jesus, a apresentar Jesus, que afinal de contas é o nosso trabalho, apresentar Jesus ao mundo, anunciar as suas boas novas. É verdade, aleluia, Jesus. Então Mateus, ele começa primeiro a apresentar uma genealogia, ele começa a falar do Jesus humano, falando dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da linhagem, porque aquilo lá era muito importante para eles, a genealogia. Porém, a genealogia, citar nomes e tradição não tem poder espiritual. Então, Mateus, ele passa a anunciar o sobrenatural de Deus. E aí ele começa a falar, assim como a irmã Cleonice já citou, do anúncio do nascimento de Jesus, lá por Isaías, há centenas de anos atrás. E ele começa a mostrar que há um sobrenatural presente nos dias atuais, ele nos dias dele, mas nós também nos nossos dias temos que apresentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Essa é uma estratégia que
Mateus nos ensina. Podemos e devemos falar do lado humano. Podemos falar de nós mesmos, dizendo: olha, meu avô era de uma religião, meus pais eram de outra, eu fui criado na outra. Mas aí eu conheci Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tudo se transformou. Glória a Deus, aleluia. E tudo é diferente. Amém. Glória a Jesus. É isso que Mateus está dizendo no Evangelho dele e trazendo para nós. E também dizendo que, olha, o que o meu pai, o meu avô era, e que transmitiu para o meu pai, e que transmitiu para mim, Glória a Deus. em Cristo novas se fizeram todas as Aleluia, coisas. Jesus. Glória a Deus. E em nome de Jesus Cristo eu rejeito toda a palavra amaldiçoada. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu rejeito todas as fábulas profanas. Aleluia. E em nome de Jesus Cristo, toda a tradição maligna que me foi passada, Deus, aleluia. em nome de Jesus cessou. Aleluia, Jesus. Porque agora eu e minha família Aleluia. servimos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, é chegado o tempo de que cesse sobre as nossas vidas toda maldição, Aleluia, Jesus. toda tradição, toda fábula. Glória a Deus. A gente ouve falar em sorte. Eu estava lendo, por incrível que pareça, uma estatística sobre os evangélicos e qual é o tipo de jogo que eles mais jogam. E atualmente a tal da Bet está empatando com o antigo jogo. Por incrível que pareça, jogos de azar são motivo de estudo estatístico entre os ditos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É algo quase que inacreditável. Vai contra totalmente a fé que proclama que devemos entregar ao Senhor 10% dos nossos ganhos. Aleluia. Glória a Deus. E que antes de ser lei, foi uma forma de que um homem, após vencer a sua batalha, separou uma parte dos seus ganhos, porque ele não quis dizer perante a representação de Jesus Cristo de que a vitória tinha vindo dele. Ele entregou uma parte do que ele ganhava, proclamando Glória a Deus. que a vitória veio do Senhor. Amém. Aleluia. A vitória não veio da sorte, a provisão não veio da sorte, a riqueza não veio da sorte. Glória a Deus. A provisão ela vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. E se você não proclama isso com a sua vida, você está proclamando algo maligno. E é preciso vigiar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E vigiar em nome do Senhor Jesus. Precisamos viver o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que é dono de tudo pode trazer muito mais do que qualquer loteria, do que qualquer sorteio, Glória a Deus. do que Aleluia. qualquer coisa que o mundo possa nos dar e nos envolver e tomar conta dos nossos corações. Mateus, prosseguindo com o seu evangelismo, mostrando também para os seus pais que ele tinha se convertido, mostrando para os seus parentes, para a sua comunidade, somando o testemunho e o sobrenatural sobre a vida dele, ele forma uma base de argumentação sobre a qual nenhum
tipo de palavra ou nenhum tipo de argumentação poderia convencê-lo do contrário. Eu tenho amigos que mudaram da nossa congregação para seitas. Aleluia. Porque ao invés de perguntar, quando chega o momento em que a nossa fé ela está fundamentada, e nós precisamos começar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e precisamos fundamentalmente perguntar: quem é Jesus? Aleluia. Porque nós o conhecemos em parte. Porque o nosso corpo, que ainda não foi glorificado, não tem capacidade de entender perfeitamente aquilo que é puramente espiritual. Aleluia, Jesus. Então nós só compreendemos Jesus em partes. E por isso que temos que continuar perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus no meu trabalho? Quem é Jesus na minha família? Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Eu vim de um casamento destroçado. Tive que ficar muito tempo afastado do meu primeiro filho. E no dia que eu estava tendo sinais de um infarto, de tantas saudades que eu sentia do meu menino, e eu morava num lugar de difícil acesso, só se chegava de barco ou a pé através de uma trilha em meio a uma floresta. Um lugar inacessível que poucas pessoas conheciam. E o dia que eu estava na janela da casa que eu morava, sem conseguir respirar, com os braços e o peito dormentes, Espírito Santo. na iminência, eu creio, de ter um infarto, Meu Deus. de tantas saudades, eu comecei a escutar o barulho de um barco. E esse barco ele foi passando, porque a casa que eu morava era num costão de frente para o mar. E aí eu comecei a vir passar um barco e tentando pegar fôlego na janela, não conseguia respirar, angústia. Esse barco ele aponta e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Quando eu olho, na proa do barco, sentadinho um menino. E eu olhei e Jesus trouxe o meu filho para mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu és lindo. Aí eu aprendi quem era Jesus na minha família. Depois de 2 anos sem ver o meu filho, Tu és lindo, Senhor. num lugar inacessível que ninguém sabia, Querido Espírito Santo. Jesus uniu a família novamente. Aleluia, Jesus. Esse é o Jesus que está na tua família. Aleluia. Esse é o Jesus que está nas nossas famílias. Amém. Aleluia. Aleluia. E se há alguém distante, e se há alguém inacessível, Meu Deus. e se há alguém que o tempo insiste em fazer esquecer, creia Amém. que o Senhor pode Aleluia. unir novamente Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. laços paternos, Aleluia. laços Glória a maternos, Deus. Aleluia. laços fraternais na Garraçuí. Oh, Jesus. O Senhor pode, Oh, e eu creio que o Senhor quer, porque essa é a essência do Senhor, que nós estejamos unidos, que nós estejamos inteiros com os nossos sentimentos completos, que nós estejamos cheios
da sua graça e do seu conhecimento. Mateus foi fazendo com que Jesus fosse conhecido e reconhecido. Assim como eu tento humildemente nesta noite também, através desse testemunho do sobrenatural de Deus na minha vida, com que você creia e conheça um pouquinho mais ao seu Senhor. Aleluia. Jesus precisava ser conhecido pelo seu povo. Eles esperavam o Messias. Mas o Messias já estava andando em meio a ele. Assim como acontece nos nossos dias. E nós podemos ver em muitos cultos, em muitos lugares, em muitos templos, uma irreverência tal, uma distração tal, que parece que a presença do Senhor não é reconhecida em sua integridade, em sua verdade, em sua inteireza. Como não temer ao Senhor diante da sua presença? Como não devotar uma alma ao Senhor na sua presença? Como não se entregar completamente ao Senhor na sua presença? O que mais é preciso que aconteça nas nossas vidas? É preciso que sejamos inteiros, porque Ele está inteiro em nós. A necessidade é que nós estejamos inteiros nele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia cita e define a fé, ou melhor, a fé. A Bíblia cita isso em Hebreus capítulo 11. Que nós conhecemos aquilo que a nossa fé alcança. E a nossa fé depende da palavra do Senhor. Eu quero dar graças a Deus pela congregação do Alto Máximo. Em outros tempos já foi cogitado fechar esse templo. Mas graças ao zelo, à devoção e a fé dos irmãos, a palavra do Senhor ela tem sido proclamada em verdade e com virtude nessa localidade aqui do Alto Máximo. E vós, meus irmãos, são a carta de Cristo nesse lugar. Proclamando ao Senhor. Esta semana eu trabalho bastante aqui no Alto Máximo, venho com bastante frequência. Eu quero dar um testemunho. E aí eu falava com um agricultor, a sua família. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Senhor. E de um jeito ou de outro a gente sempre dá uma puxadinha, né, para ver se abre uma porta, abre um espaço. E aí os irmãos, os agricultores começaram a falar de religião, de festa, de não sei o que, disso, daquilo, aí. Tá, mas e tu é o quê? Eu disse, não, eu sou... usando palavras simplórias também, né, para não... Eu disse, eu sou da mesma lá desses que vocês estão falando. Aí, né? E aí eles começaram a testemunhar
do poder de Deus Glória sobre a a Deus. vida dos irmãos aqui. Oh, Aleluia. aleluia, Jesus. Jesus, tu Grande és E com Deus. detalhes. eu te Eu amo. não sei se os irmãos acabaram falando pessoalmente, mas nós somos a carta de É Cristo. verdade. Aleluia, Jesus. É, Senhor. E é uma carta que muitas vezes o papel pode ser não um papel Querido Espírito Santo. tão branquinho e tão lisinho. Muitas vezes é um papel mais amassadinho, às vezes meio sujinho no canto. Mas as letras com as quais foram escritas Aleluia, as Jesus. palavras do Senhor, Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. não há quem não possa lê-las. Tu és santo, tu és santo. Letras douradas, Oh, Oh, glória. glória. escritas Querido não em tábua de pedra, Aleluia. mas na tábua dos vossos corações. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a glorificar a Deus no meio daquela lavoura, porque o nome do Senhor foi glorificado na boca de um ímpio Aleluia. que está lendo a carta de Cristo no alto máximo Aleluia, Jesus. e testemunhando das maravilhas do Senhor, Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. e testemunhando das glórias do Senhor, Aleluia, Jesus. e testemunhando do poder do Senhor. Aleluia, Aleluia, aleluia. Tu és santo. E é como é prática de ímpios, e não usando esse termo para desmerecer o meu próximo, mas de forma capciosa eles também quiseram me testar. E aí começaram a me fazer perguntas, e eu disse: glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E de um modo que eu achei apropriado, eu pude dar uma aula teológica sobre Aleluia. batismo Aleluia, no meio Jesus. daquela lavoura. Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia. E a conversa ela foi conduzida de uma tal forma, pela presença do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. que por mais teimosos que fossem aqueles alemães, o alemão não é teimoso. Teimoso é quem tem no alemão, né? O meu sobrenome é Jacobsen. Eu sei do que eu falo. E por mais que eles teimassem em tentar transformar a verdade, Espírito Santo. Aleluia. o Espírito de Deus ele não permitiu. Aleluia, Jesus. Até que eu resolvi por mim mesmo encerrar aquele assunto, porque como está lá em Hebreus, no capítulo 11, começando do primeiro versículo em diante, a fé deles não alcançaria mais do que eu pudesse transmitir. Aleluia. Grande Deus. Mas se a fé deles alcançou, pelo meu julgamento, o que eu transmiti, o nome do Senhor ele foi glorificado. Aleluia, Jesus. Deus, tu és santo. E o vosso trabalho teve continuidade. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ele não pode ser fruto da imaginação. Aleluia, Jesus. Nós temos que proclamá-lo em verdade. E os cultos de ensino são cada vez mais importantes. E eu louvo a Deus pelo que está acontecendo aqui no Máximo e nas nossas igrejas. Glória a Jesus. Pelo zelo dos irmãos que se aplicam a trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Querido Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque pela falta de reverência, advinda da falta de ensino, da falta de conhecimento, muitos estão enfraquecendo na fé. Aleluia. Então, eles estão criando uma imagem de Jesus Cristo que não condiz com a realidade.
Assim como Jesus foi pintado por vários artistas em várias épocas, de um jeito ou de outro, disso, daquilo, loiro, de olhos azuis, alto, magro. E quando nós lemos Meu Deus. que nele não havia formosura, Aleluia. e isso talvez seja o que mais se aproxime de uma descrição dele, uma descrição física, nós podemos entender que Jesus não se importou com essa questão da sua aparência. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E estamos, não digo estamos, mas uma grande maioria está ficando refém de falsos mestres. Então esse é o grande perigo do nosso tempo. Por quê? Porque vindo o anticristo, ele não quer ser reconhecido como tal. Aleluia. E para não ser reconhecido, ele precisa que não se conheça a palavra do Senhor. E quem não conhece a palavra do Senhor, naturalmente não conhece Jesus. Então é tudo uma cadeia de fatos e acontecimentos que querem nos conduzir a não conhecer o nosso Senhor. Mas Mateus nos traz a lembrança, através do seu evangelismo, que nos alcança hoje. O evangelismo dos irmãos já está alcançando e produzindo os seus frutos. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, ele nos conta no capítulo 2, a partir do versículo de número 11, que entrando na casa, aqueles homens acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Aqueles homens, falando dos magos, eles haviam estudado as Escrituras e eles sabiam quem eles estavam procurando. Aleluia. E foram conduzidos pelo sobrenatural de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eles não se confundiram quando se depararam com aquele ambiente de pobreza. Um estábulo, uma criança envolvida em roupas Aleluia. não apropriadas, talvez, num local não apropriado. Eles não se desanimaram diante daquele cenário incomum. E eles também não se entristeceram porque tinha poucas pessoas ali. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Eles Jesus. reconheceram a presença do seu Senhor Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. e souberam o que fazer. Em reconhecendo o seu Senhor, eles o adoraram. Eu quero convidar a família do Alto Máximo a estar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.